bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Hoje é dia 15 de setembro de 2025 e estamos dando início a mais um devocional essa manhã. Nós entramos no livro de Juízes. Eu li, o capítulo 1 e hoje a gente vai ler do versículo 20 até o final. Amém? Vamos ler? E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e a este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém, aquele homem e toda a sua família, eles deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe chamou de Luz. Aleluia. Este é o seu nome até o dia de hoje. Aleluia. Aleluia. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não o expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Antes, continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem de Naulol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Assé não expulsou os habitantes de Aco, nem o de Sidom, e de Alade, e de Aquisibe, e o de Elba, os de Efaca e os de Reob. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e os de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas, nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde as subidas de Acrabim e desde Sela para cima. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ressaltar aos irmãos o versículo de número, aleluia, 24, 25 e 26. Aleluia. Sobre o homem que eles encontraram, pediram que mostrasse a entrada da cidade e eles lhes fizeram uma promessa que deixaria ele sobreviver, né?
Ele e toda a sua família. Aleluia. E aqui os israelitas eram de palavra. O que eles prometiam, eles cumpriam. Aleluia. Glória a Deus. E aqui eles prometeram, assim como uma certa vez fez com uma prostituta Raabe. Eles fizeram uma promessa a ela e prometeram, guardaram ela e a família quando, aleluia, as terras foram invadidas, né? O muro de Jericó veio abaixo, mas a casa de Raabe ficou de pé, foi protegida. Por quê? Porque eles fizeram uma promessa. Aleluia. Você está velando. Você está velando para cumprir o que você tem prometido. Aleluia. O que você fala? Pode assinar embaixo do que você diz. Você é uma mulher e um homem de palavra. Aleluia. É a reflexão que devemos fazer essa manhã. Porque, irmãos, palavra é algo muito sério. Porque você libera uma palavra, aleluia, aqui. E a pessoa que recebe a palavra acredita. Né? Vamos dizer assim, você fala para mim, vamos sair no sábado. Quem está recebendo essa palavra se programa, desmarca algumas coisas, se programa para sair no sábado, compromissos, enfim, a pessoa que recebe a palavra vai se organizando para o sábado. Então, se sua palavra ela não vale de nada, não fale. Não professe, não abra a boca para prometer coisas que você não vai cumprir. Aleluia. Isso é horrível. A pessoa fica desacreditada de você. Desacreditado de você. Imagine, tudo que você fala não vale de nada. E a pessoa diz assim, você fala, você só fala. E você não faz. Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Quando você promete coisas que você não cumpre. Principalmente a Deus. É como... Eu chamo isso muito de responsabilidade afetiva. A falta de responsabilidade afetiva é muito sério. Não estou chamando só a questão de você prometer algo, né? Como eu estou falando aqui, desse exemplo simples, né? De prometer sair e não cumprir. Mas tem coisas que vai muito além disso. Como em relacionamentos. Aleluia. Você está num relacionamento. Você promete, né? Algo àquela pessoa. Aleluia. Tem muita coisa envolvida quando você fala. Quando você fala, as pessoas acreditam. Eu vou citar algo aqui bastante sério, que isso aconteceu comigo. O pai da minha filha, ele me pediu para ter filhos, né? Pediu muito para ter filhos. E quando, aleluia, a gente ali, eu paro de tomar o meu remédio e a gente começa a tentar a ter filho. Tentamos.
Só que nessas tentativas, ele desistiu. Ele desistiu de ter o filho, mas não me falou. Da mesma maneira que ele queria ter, ele deveria, aleluia, ter dito, né? Depois que tinha desistido disso. Que não era mais a vontade dele. Então ele pensou na cabeça dele, mas ele não falou. Não desfez algo que ele já tinha falado. E eu continuei com o projeto. Eu continuei com o projeto, aleluia. Meu projeto tá lindo, aleluia, enorme, pra glória de Deus. Mas isso é algo muito sério. Ali, preste atenção nisso aqui, isso é algo muito sério. Porque você pode trazer uma dor para alguém enorme pela sua irresponsabilidade no falar. Porque quando você fala, alguém está acreditando. Aleluia. Talvez você seja uma pessoa que, eu não acredito nas pessoas, não. Vão me falar o que quiser, mas eu não acredito. Amém. Mas tem gente que, vamos dizer, inocente. Tem pessoas que têm uma inocência e acredita. E aí, com o passar do tempo, ele desiste, né? Só que ele não fala. E demorou 7 meses para eu gerar meu projeto, minha princesa. E aí, quando chegou no 7º mês, eu engravido. E quando eu vou falar a ele, os planos dele já não eram mais aqueles. Os planos dele era da gente se separar. E aí, quando eu chego com essa bomba, estou grávida. Aí eu com aquela felicidade. E ele, pasmo. Ele, pasmo, como se dissesse, não é mais o meu plano. E agora? E agora, tudo que eu estava planejando, ele já tinha prometido coisas a outra pessoa. E ali aquilo ali foi um golpe. Um golpe. Irresponsabilidade. Falta de palavra. Falta de caráter. Aleluia. Ele hoje é um dos melhores pais que eu já vi. Ele é o melhor pai para minha filha, que minha filha poderia ter. Mas, naquele momento, aquela surpresa dele me feriu. Então, o que é que eu posso dizer a vocês? Cuidado com as promessas feitas que vocês não vão cumprir. Porque você pode causar uma dor no outro. Principalmente, irmãos, nessa área afetiva. Homens que, para conquistar mulheres, falam uma infinidade de coisas, mas quando as conquistam, não cumprem nem 1/3 do que lhe foi dito. Ou vice-versa. Ou mulheres também que prometem. Tem muitos homens também frustrados porque acreditou. Então, melhor que não se faça promessas. Se você sabe que você não tem rojão, caráter
para assumir algo que você falou até o fim, é melhor que não fale. É melhor que não prometa. Aleluia. É melhor que não prometa. Porque quando você promete, eu volto a falar, tem alguém que está acreditando, tem alguém que está mudando a vida para se adaptar a você. Tem alguém ali fazendo planos de como é que vocês vão evoluir juntos, acreditando nas suas mentiras. Eu não queria nem falar nada disso aqui. Eu tava pensando em falar em um devocional sobre prosperidade. Mas o Senhor me conduziu aqui para falar sobre isso. E quando você promete algo, a pessoa muda a vida dela toda para se encaixar na sua, Você prometeu, a pessoa está acreditando, a pessoa muda a vida toda para se encaixar. E de repente, você mentiu para essa pessoa e não tem intenção nenhuma de fazer nada disso. Olha que irresponsabilidade, irmãos. Não faça isso. Não faça isso. Tem mulheres, aleluia, que têm filhos, que vê você, né? Eu já vi várias situações dos filhos tomarem, ou o filho do homem tomar amor pela atual esposa do pai, ou o filho da mulher tomar amor pelo atual esposo da mãe. E ali aquela pessoa começa a criar uma expectativa. A criança está gerando uma expectativa. Olha, minha mãe conheceu essa pessoa. E essa pessoa eu gosto. Tomara que dê tudo certo. Olha que você coloca em jogo, você coloca o coração da mãe, você coloca o coração do filho, da filha. E depois você vem de lá e pega aquele tapete que tá lindo, arrumado na sala. E puxa. Você destrói 2 corações, 2 pessoas ou mais, se tiver mais gente envolvida nessa situação. Então precisamos ter responsabilidade, irmãos. Eu tô falando aqui da área afetiva, mas são tantas coisas. Muitas coisas que nos causa dor, porque é a palavra professada. Talvez você esteja falando de qualquer maneira. Tá saindo do seu coração de qualquer maneira. Mas quem está recebendo está acreditando. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque toda a frustração, né, que é causada em alguém, a gente paga o preço. Nós pagamos. Nós pagamos o preço. Nós pagamos. Infelizmente. Por tudo que... Por dores que a gente gera. Depois a gente recebe, né? Já aconteceu comigo. De eu gerar dor em alguém também. E pagar. Pagamos pela dor que geramos. Então, cuidado. Prometo que você vai cumprir da coisa mais simples. Prometa o que você vai cumprir.
Só que para firmar isso aqui, eu quero falar que Deus é um Deus que não é igual a homem. A palavra do Senhor vai dizer isso. Ele não é homem para que minta. Ó como Deus já conhece o nosso caráter. Ele está dizendo que ele não é igual a homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Pelo meio do caminho, ele não desiste pelo meio do caminho. Talvez você até desista por não saber esperar. Mas a promessa dele está de pé. Lemos essa palavra aqui e ainda estamos falando, ó o texto que começa aqui. Outras conquistas. Mais terras conquistadas pelos israelitas. Aqui ainda é promessa. Se passaram 40 anos, mas tudo está sendo cumprido, porque o Senhor não é homem para que minta. O homem mente. Eu falo homem, ser humano, mulher e homem. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria o Senhor e não cumpriria? Aqui o Senhor está cumprindo. Aqui o Senhor está cumprindo. E como pai, os filhos também precisam ser. Se você é servo do Senhor, você precisa ter palavra. Como esses israelitas teve aqui. Aleluia. Que prometeu a um homem que não era israelita, que não era das suas terras, que não conhecia de lugar nenhum, mas pelo serviço prestado a eles, teve a sua vida poupada, a sua vida e da sua família. E esse homem deu início a uma nova cidade chamada Luz. Da mesma maneira que tiraram algo dele, houve restituição para a vida desse homem que serviu em algum momento aos filhos de Deus. Quem serve terá restituição. Ele aqui fez um serviço ao povo de Deus e teve a restituição por parte do Senhor. A mesma cidade da onde ele foi arrancado, ele foi para outro local e constituiu uma nova cidade com o mesmo nome. E que nome lindo, irmãos! Luz, esperança. A luz é a nova esperança. Aleluia. E eu espero, eu profetizo na sua vida, aleluia, que você não venha mais voltar ao seu lugar de dor por promessas que lhe fizeram e não foi cumprida. Porque isso gera dor. A promessa, a palavra, quando ela é professada e não é cumprida, quem recebeu gera dor e gera decepção. Mas eu profetizo na sua vida essa manhã que o Senhor, aleluia, que tem cuidado de você, não permitirá mais você ser enganada, você ser lesada, você ser enganado, você ser lesado por pessoas que não têm caráter, que abrem a sua boca sem compromisso do que irá cumprir, do que irá fazer. Colocando a sua vida fora de ordem, fora de eixo. Eu profetizo na sua vida, aleluia,
como aconteceu na vida deste homem, que a palavra que foi liberada foi cumprida, guardando a vida dele e da família. Amém? Eu profetizo isso na sua vida. Palavra cumprida. E eu profetizo mais ainda na sua vida, que o que Deus no céu tem a seu respeito, que seja liberado em nome de Jesus. Que o Senhor tem, porque Ele tem coisas grandes, aleluia, que você nem sabe, que nem, aleluia, passou pela sua mente, passou pelos seus ouvidos, desceu ao seu coração, aleluia, nada. O Senhor, aleluia, glória a Deus, nada do que o Senhor, aleluia, tem preparado para você. Você nem imagina, não tem como você imaginar. Aleluia. Eu falo o nada, você não está imaginando nada. Você não está tendo expectativa de nada. Porque nem, aleluia, nem chegou aos teus olhos, não chegou aos seus ouvidos, não chegou à tua mente, nem ao teu coração, o que o Senhor tem preparado para ti. Aleluia. E ainda que não foi te falo, não foi professado, não foi dito a você o que o Senhor fará. Ainda assim, a palavra dele garante que os pensamentos dele, os sonhos dele ao nosso respeito são bem maiores do que o nosso. Então, tem algo da parte do Senhor lindo para ser liberado na minha e na tua vida, porque ele não é como o homem. Ele é Deus. E não há nada impossível para ele. Tão somente creia no poder de Deus. Tão somente fique firme em obediência, em consagração, em súplica, em oração. Porque o que é teu chegará e não vai tardar. Não vai tardar, porque o Senhor não é como o homem, que promete e não cumpre. O Senhor Deus que vela para cumprir a sua palavra. E ele fala, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem. É o que eu tenho preparado para ti. Aleluia! É o que o Senhor tem preparado para você. Coisas grandes que você não sabe. E eu tomo posse dessa palavra. Tome posse na sua vida do que Deus tem para você. Conquiste, avance, prossiga, não pare, não cesse, porque esse Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Aleluia! Eu tenho vivido milagres. Eu já vi a mão desse Deus. E eu quero ver mais. Eita glória! Eu quero ver mais da mão dele sobre a minha vida. E que você veja na sua vida o sobrenatural desse Deus. Porque esse Deus, ele faz coisas sobrenaturais. E onde o homem te feriu, aleluia, no lugar da vergonha, é dupla honra. No lugar da onde te falaram, aleluia, e não cumpriram, e você acreditou e se sentiu tão enganada,
é onde o Senhor vai te dar dupla honra. Eita, Deus lindo! É por isso, irmãos. Se você ainda não conhece esse Jesus, esse Deus que cuida e que no lugar da vergonha dá dupla honra, aleluia, e que te avança e que te impulsiona, aleluia, e que aumenta a sua fé. Se você ainda não conhece esse Deus, corra ao encontro dele, porque desde que eu o conheci, desde quando eu o conheci, minha vida não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso dizer, eu não troco. Olha esse louvor. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Olha, aleluia, aleluia. Tudo aquilo que faltava em mim, aleluia, glória a Deus. Minha vida foi transformada. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não sei se é bem assim a letra, acredito que não. Mas a música é assim, né? Todo vazio que havia em mim agora é a morada do Senhor, né? E a gente não troca o Senhor por nada, porque a nossa vida foi transformada por Ele. Amém? Amém, glória a Deus. O Senhor já falou conosco grandiosamente essa manhã. Vamos orar para finalizar. Santo Deus e eterno Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que entramos na Tua presença, para Te glorificar, Te bendizer, Te agradecer porque é o Senhor Deus tão fiel. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Ser conosco no dia de hoje, Senhor. Ser conosco, Pai, em todo o amanhecer. Que as Tuas mãos poderosas estejam sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, parentelas, Senhor. Pai, protege tudo que é nosso. Guarda embaixo das Tuas asas, Senhor. Livra-nos do homem sanguinário, da bala perdida. Pai, da maldade, Senhor. Pai, da mentira, da palavra enganosa. Nos livra, Senhor. Nos blinda, Pai, de tudo que não vem do Senhor. Que a Tua mão, Senhor, que a Tua mão continue, Senhor, conosco. Oh, Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque encontramos um Deus que não é como um homem. Um Deus que promete e cumpre. E que Tua palavra é verdadeira até o fim. O Senhor é eterno, a Tua palavra é eterna. Tudo passará, mas a Tua palavra dura para sempre. A Tua palavra dura para sempre. Que sejamos como o Senhor, mulheres e homens de palavra. E que nós venhamos velar para cumprir o que é proferido da nossa boca. O que sai da nossa boca. Que a gente se espelhe em Ti. Aleluia. E tenha palavra. Obrigada por tudo, Senhor. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Obrigada por mais um devocional, Pai. Amém, Jesus.